Olá, pessoal, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso novo episódio do Saúde Justa. Hoje estou aqui com uma doutora que já é pernambucana, mais de 30 anos aí de Pernambuco. Ela veio do Piauí, gente, para assumir uma missão. Ela é oncologista pediátrica. Vamos conversar com ela? Vamos sim. Olha, a doutora Laurice Siqueira, vamos dar a mãozinha? Chegou. Muito bem-vinda, viu, doutora Laurice? A gente está muito feliz de ter uma profissional com tanta dedicação e com essa estrada, né, essa história construída dentro da oncologia, conversando aqui conosco, viu? Bem-vinda. Obrigada, eu agradeço demais o convite. Fiquei muito feliz em poder participar de um programa esclarecedor, né? E que a gente possa trazer informações adicionais para a população de uma forma geral. Falar um pouquinho da oncologia pediátrica e desmistificar um pouquinho também, para que as pessoas possam cada vez mais identificar precocemente os sinais e sintomas e que essas crianças possam realmente atingir altas taxas de cura, né, da doença, conforme acontece nos países de primeiro mundo. Verdade, doutora. Eu falei que a doutora veio do Piauí. Dá para a gente sintetizar um pouquinho da sua história? Veio do Piauí para Pernambuco, por quê? Rapidinho, né? Então, minha família é piauiense, mas meu pai veio estudar em Recife muito jovem. Ele era de uma cidade do interior do Piauí chamada Oeiras. E meu avô trouxe todos os filhos para estudar aqui. Enfim, ele passou em média 15 anos. Mas voltou para Teresina, né? E minha família, metade em Recife, metade em Salvador, alguns foram para São Luís, enfim, nós ficamos lá em Teresina. E eu sempre, assim, achava Teresina uma cidade pequena e eu pensava em ampliar os horizontes. E quando eu estava estudando para o vestibular, eu pedi para vir fazer aqui, já que eu tinha alguns tios que moravam aqui, que são pessoas que me deram muito suporte durante a minha formação. Então, vim, fiz a faculdade. Meu marido também é pernambucano, que é um grande pernambucano, uma pessoa que me ensinou a amar Pernambuco e Recife. Minhas filhas são pernambucanas e acabou que, quando eu terminei a faculdade, me encantei pela oncologia pediátrica, fiz minha residência em pediatria no Hospital Barão de Lucena. Em seguida, fiz a minha residência na área de atuação em oncologia pediátrica no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, que reside um dos grandes serviços aqui de Pernambuco, de oncologia pediátrica, e acabou que apareceram concursos públicos, eu fiz, e hoje eu sou funcionária pública do hospital há acho que mais de 20 anos já, eu estou como oncologista pediatra, e atualmente, faz mais de 10 anos também, que eu coordeno o serviço de oncologia pediátrica do Hospital Oswaldo Cruz. E há 4 anos eu recebi o convite de também montar um serviço de oncologia pediátrica no Real Hospital Português, e hoje eu dedico minha vida realmente à oncologia pediátrica de uma forma global, tanto no serviço público como na saúde suplementar. Muito bem, agora todo mundo sabe um pouquinho da história da doutora, e é um resumo do resumo mesmo, porque eu imagino nesses longos 30 anos de caminhada, quantas histórias, quantas curas também, né, doutora, você pode colecionar. E eu acredito que é um assunto sensível porque, como você bem mencionou, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente também vê os sinais, né, de que aquela criança está passando por um câncer. E eu queria entender um pouquinho. Câncer na infância é raro ou não é? Hoje em dia é cada vez mais comum. Como é que está esse comportamento da doença nesse período da vida da gente, doutora? Câncer em criança é sim considerado uma doença rara, mas a gente não pode esquecer que ela é a principal causa de morte por doença. Então, na faixa etária pediátrica de 0 a 18 anos, a principal causa de morte por doença é o câncer. Só perde para os acidentes, né? A violência, os acidentes, enfim. Então, quando se fala em doença, é o câncer. Então, apesar de ser uma doença, de ser uma entidade rara, né, de ser condição rara, é preciso ter um olhar e um foco direcionado, principalmente para o diagnóstico precoce, que é isso que vai realmente nos trazer a maior taxa de cura dessas doenças, dessa faixa etária, e proporcionar realmente uma assistência adequada para essas crianças. Mas sim, é doença rara.
E existem fatores de risco, doutora? Olha, fatores de risco, na verdade, o câncer infanto-juvenil, ele é uma doença genética. Não é, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Câncer de pulmão no adulto. Se você não fuma, as suas chances de ter o câncer de pulmão, elas são menores. Na criança não tem isso. Não tem nada que a gente possa tirar, que a gente possa minimizar, que vá mudar o curso da incidência do câncer infanto-juvenil. O que acontece são anormalidades genéticas, né, no microambiente individual. Então, ocorre modificações genéticas que dão origem à célula cancerígena. Então, não há uma prevenção primária. Dentro da oncologia pediátrica, a gente chama de prevenção o que a gente faz como prevenção secundária, que é o foco no diagnóstico precoce. E quais sinais, assim, porque, como bem falou, a gente não tem como eliminar fatores de risco, né? São muito pequenininhas, às vezes a gente vê a incidência até em bebês. Isso. E quais seriam os principais sinais? Porque são cânceres diferentes, né? Pode surgir cânceres em qualquer parte do nosso corpo. Teriam sinais comuns que a gente poderia acender nos pais, principalmente um sinal de alerta de que aquela criança pode ter algo mais grave? Olha, os principais sinais e sintomas, eles são corriqueiros na pediatria. Então, eles se confundem muito. O que a gente chama a atenção é que precisa ficar atento à persistência desses sinais. Então, assim, de uma forma global, o que é que acontece? Quando você tem um diagnóstico de qualquer tipo de doença oncohematológica. Então, eu fico dizendo que a gente divide a oncologia pediátrica em 2 grupos, as doenças hematológicas e os tumores sólidos. Mas, de uma forma geral, quais são os sintomas? É dor abdominal, febre, vômitos, crises convulsivas, sangramentos cutâneos, sonolência alterando com irritabilidade. Então, tudo isso pode acontecer em doenças benignas. Aparecimento de linfonodos, que são a LANDRA, como popularmente as pessoas chamam. Então, o que é que acontece? Quando você leva seu filho para um pediatra com qualquer um desses sintomas, ele vai fazer um bom exame físico, exames laboratoriais básicos e vai indicar um tratamento conforme o mais frequente. Então, se aquilo não melhorar, não se resolver com o tratamento convencional, ele precisa ser aprofundado na investigação. É isso que faz a diferença. Então, a luta do oncologista é sensibilizar tanto as equipes de unidades básicas de saúde, tanto no serviço público quanto no serviço privado, ou seja, aponta a identificar precocemente, a ficar atento a esses sinais que não vêm dando certo com o tratamento instituído, porque provavelmente seria para aquela doença benigna. Quando a gente dá aula assim, de sinais e sintomas, que a gente sempre faz essa mobilização em relação à identificação, eu costumo botar uma tabelinha que a gente lista os sinais e sintomas, o que poderia ser de doença benigna e o que poderia ser de doença maligna, que seria o câncer. Então, a gente faz esse paralelo porque é coisa corriqueira da pediatria. Que é difícil de identificar, principalmente no atendimento de emergência. Isso. Que não é um médico que já vem acompanhando aquela criança, não é a pediatra que sabe que aquela criança normalmente não tem aqueles sintomas ou que não teve aquela febre ou aquela doença recentemente, mesmo que a mãe repasse todo o histórico, mas fica mais difícil ainda na emergência, por exemplo, que a gente leva quando tá, assim, com algum sintoma, geralmente para emergência, né, doutora? E a senhora bem falou aí que é importante que esses profissionais que estejam nessas emergências, nos atendimentos básicos, fiquem atentos também, né, como identificar. É difícil, né? É difícil, mas não é impossível. Isso requer não só sensibilidade, mas requer atenção. Atenção para aquele sinal e sintoma. Ele normalmente nunca vem sozinho, sabe? É um compilado de sinais e sintomas. E aí, quando a gente passa pela faculdade, até pela residência de pediatria, a gente tem que estar mesmo com esse olhar aberto e sensível a essas alterações e que precisam realmente de uma volta, por exemplo. Você pode tratar na emergência aqueles sintomas. Chegou vomitando, chegou com febre. Está aqui, fez os exames básicos, não tem nada que chame a atenção. Está aqui, em 48 horas a senhora volte para o seu pediatra para saber se ele melhorou, se não melhorou. E se não melhorou, o que fazer com ele? Então, é essa sensibilização que a oncologia pediátrica tenta.
Realmente é um trabalho contínuo. A Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, existem inúmeros programas, entendeu? Que junto com o Ministério da Saúde, com as secretarias estaduais de saúde, justamente para canalizar e viabilizar os programas de diagnóstico precoce. Eles acontecem e dão resultado, principalmente quando a gente faz um monitoramento desses treinamentos. Isso está dando resultado? Vamos ver os números. Isso gera impacto. E com isso, a gente consegue que esse paciente chegue de forma mais rápida ao serviço de referência. Chegar no serviço de referência precocemente faz muita diferença. O serviço de referência que está habilitado para tratar o câncer infanto-juvenil. Então, esse é assim, a luta diária. Além de tratar a doença, a gente também se mobiliza como sociedade para trazer essa criança o mais rápido para o centro de excelência. Né? Que vai fazer toda a diferença, né, doutora? Faz muita diferença. E a gente pode mensurar algum tipo de câncer que seja mais comum nessa idade? Sim. Nessa fase, né? Que aí a pediatria entra até os 18 anos. Seria até os 18, não é, doutora? Tem alguma incidência mais comum? Os mais comuns são as leucemias, né? Que são doenças oncohematológicas. Em segundo lugar, vem os tumores do sistema nervoso central. Então, assim, dos sólidos, os mais frequentes são os tumores do sistema nervoso central. Tanto os malignos quanto os de baixo grau. Então, de uma forma geral, são leucemias, linfomas, tumores do sistema nervoso central, linfomas abdominais / tumor de Wilms, que é um tumor renal. Mas tudo isso é muito raro, tá certo? Eu falei leucemias e linfomas como primeiro lugar, não. Só leucemias. É leucemias, tumor do sistema nervoso central. E em terceiro lugar, os linfomas disputando com outras massas abdominais, que aí vai depender muito de cada região. O fator hereditariedade tem influência, por exemplo, se eu tenho avós que tiveram cânceres, né, em cada um em uma diferente região do corpo, eu sou um paciente propício a desenvolver o câncer ou não tem nada a ver, doutora? Não existe uma correlação. A correlação de hereditariedade com os tumores de adulto. O que acontece em relação a essa predisposição ao câncer que existe? Número 1, algumas síndromes genéticas que conhecidamente deixam a criança ou o indivíduo propenso a ter neoplasias ao longo de sua vida, não necessariamente na infância, certo? E existe, no caso do retinoblastoma, quando a doença é germinativa, sim, ele provavelmente tem um componente hereditário importante, que ele herdou, provavelmente, do pai ou da mãe, tá certo? Então, os pacientes, por exemplo, que tiveram retinoblastoma na infância, eles precisam passar por um aconselhamento genético, porque a chance dos filhos deles terem o mesmo tipo de tumor, que é o tumor ocular, é aumentado. Tá certo? Mas é somente isso. Não, essa questão de dizer assim, ó, a minha avó teve câncer de mama, meu filho pode ter? Não. A doença pediátrica é totalmente independente da doença do adulto. A história de câncer na família não reflete no câncer infantil. Na possibilidade de ter o câncer infantil. Que bom, né, doutora? São doenças completamente diferentes. Por isso que o oncologista pediatra não trata adultos e vice-versa, né? Então, o comportamento é diferente. Totalmente diferente. A recuperação também é diferente. Porque, assim, pelo que a gente entende, né, de forma leiga, que a recuperação da criança é sempre mais rápida. Porque a criança ainda está naquele processo de produção, né, de células de retroalimentação, vamos assim dizer, de forma mais acelerada. Isso vai diminuindo ao longo da nossa vida. E realmente isso também se comporta assim em relação ao câncer. A gente tem uma chance maior de recuperação melhor do paciente no quadro geral. Com certeza. Eu digo que criança tem células vivedoras. Mas o câncer pediátrico, ele é muito mais agressivo do que o câncer de adulto. Doutora. Porque são células que se replicam muito rápido. É uma velocidade de crescimento e de destruição muito grande. Mas a notícia boa é que também eles respondem muito mais rápido, né? Então, com a terapia instituída, normalmente essas crianças, elas se recuperam rapidamente. Existem inúmeros efeitos colaterais relacionados ao tratamento oncológico. E até a recuperação e o grau de tolerância mesmo a essa agressividade do tratamento na criança é muito melhor do que no adulto. A gente vê, é visível isso.
E quais seriam os tratamentos que tem apresentado hoje em dia? Eu acredito que, assim como em todas as áreas da medicina, na oncologia também acontece essa questão da inovação, né, de novos estudos. E a gente poderia também trazer aqui tratamentos que podem ser considerados assim mais revolucionários ou que vêm realmente trazendo melhores resultados naquela recuperação e na chance de cura mesmo do paciente. Tudo na pediatria chega depois, tá certo? Mas veja, o tratamento oncológico Mas na por que criança, chega depois? Porque primeiro precisa primeiro passa tudo pelos testes de adulto. testa bastante para ver se Até realmente não porque o oferece adulto, risco, né? a doença oncológica no adulto, ela é muito mais prevalente, né? Tem inúmeros casos, quando a gente compara com a doença oncológica na infância, né? Se a gente considera que é doença rara. Então, até o investimento mesmo das indústrias e tudo na busca de tecnologias direcionadas para a oncologia pediátrica fica em segundo plano. Assim, né? Não necessariamente menos importante, mas a Por precaução prioridade, mesmo. a prioridade é realmente desenvolver o que tem mais prevalência. Então, o que é que acontece? Dentro da pediatria, a gente sabe que a grande maioria dos tumores, eles respondem a tratamento convencional. O tratamento convencional é, de uma forma generalizada, é quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Basicamente é isso. O que é que a oncologia pediátrica tem buscado? Terapias direcionadas. Por quê? Porque o oncologista, além dele buscar essa questão da cura, do diagnóstico precoce para que a cura seja alcançada, a gente quer um curado saudável. Porque o tratamento oncológico ele é muito agressivo. As crianças que passam por um tratamento oncológico, elas têm 3 vezes mais chances de ter comorbidades ao longo da sua vida, doenças cardiovasculares, segundas neoplasias, né? Uma reincidência da doença, doutora. Reincidência ainda faz parte do risco da doença, mas eu estou falando de novas neoplasias. Alterações endócrino-metabólicas, dificuldade de alterações de fertilidade, certo? Então, são pessoas que vão, não são todas, né? Isso não é uma coisa generalizada, elas têm 3 vezes mais chances de desenvolver comorbidades ao longo da sua vida. Então, a oncologia pediátrica busca, hoje, além do arsenal terapêutico que nós temos, que é agressivo, né? Quando a gente sabe que quimioterapia é tratamento agressivo. E radioterapia e, enfim, cirurgias mutiladoras, o que a gente busca dentro da oncologia é direcionar esse tratamento de uma forma mais seletiva. Então, se você tem um tumor que tenha um marcador passível de tratamento, então o ideal é que aquele marcador tivesse uma terapia direcionada para ele. Então, você não teria essa agressividade tão grande em relação ao corpo como um todo. Em vez de você destruir várias células para destruir as células do tumor, você destrui a célula do tumor e poupa o restante, né? Então, a busca hoje dentro da oncologia pediátrica, não só da oncologia pediátrica, é minimizar realmente esses efeitos a curto, médio e longo prazo do tratamento convencional, buscando terapias que sejam direcionadas, tá certo? Esse é o grande objetivo. E já existem essas terapias? Existem algumas terapias, eu estava comentando lá fora. Não existe um tratamento único para todas as doenças oncológicas. Cada doença tem um comportamento biológico diferente. Uhum. Então, existem algumas terapias direcionadas para alguns tipos de doenças. Como as leucemias são mais prevalentes, existe, por exemplo, a imunoterapia para leucemias de células B, que a gente já tem incorporado, e aí realmente tem trazido um benefício muito grande para essas crianças. Mas, mesmo com esses tratamentos, a quimioterapia ainda não está dispensada de acontecer. Ao longo dos próximos anos e com o desenvolvimento de pesquisas e a tecnologia incorporada, quem sabe um dia a gente não consegue realmente minimizar a intensidade do tratamento para alguns tumores. Isso não pode ser uma coisa generalizada. Mas sim, existe. Cada paciente é único, né, doutora? Cada paciente é único e cada também, né? Exato. Eu tenho conhecimento, inclusive a gente já entrevistou outros profissionais que falaram do CAR-T-cell, ou CAR-T, né, como é conhecido. E eu queria entender se ele também se essa tecnologia pode ser utilizada também no tratamento oncológico das crianças. A gente pode fazer uso também, doutora? Pode sim. Mas é aquilo que eu sempre falo, o CAR-T, ele não é um tratamento milagroso para tudo na vida, né? Então, a gente precisa entender, o CAR-T nada mais é, assim, de uma forma bem, assim, rudimentar,
o que é que acontece? Você coleta as células de defesa do nosso organismo e em laboratório elas são alimentadas para elas ficarem fortes e com a capacidade maior de destruir as células tumorais. Além disso, elas são multiplicadas em laboratório e reinfundidas no paciente. Então, existem indicações. Na pediatria, são as leucemias e linfomas. Agora, a gente está falando de doença refratária. A gente não está falando de um tratamento de primeira linha. Se você chegar, por exemplo, chegou uma criança para mim com leucemia, primeiro tratamento é o CAR-T? Não. O primeiro tratamento é quimioterapia. Entremeado ou não de imunoterapia, dependendo do tipo da leucemia que o paciente é portador. E o CAR-T, como uma terapia inovadora e de alcance consistente, ela é indicada provavelmente para casos refratários e selecionados. Não são todas as leucemias que vão poder fazer o CAR-T, não são todos os linfomas que vão poder fazer o CAR-T. E ele está sendo, inclusive, estudado como possibilidade terapêutica para outras doenças dentro da oncologia pediátrica. Mas, a princípio, as leucemias são o carro-chefe para a indicação do CAR-T. Mas, reforçando isso, o tratamento inicial é a quimio. É a quimioterapia convencional, tá certo? Entendi. E lembrando que a maioria das doenças, a grande maioria, respondem a esse tratamento. E uma coisa que eu também queria reforçar, já que a gente falou que é doença diferente, criança e adulto, desmistificar um pouco do câncer e morte, né? Dessa correlação. A gente sabe, olha, que as taxas de cura nos países desenvolvidos podem chegar até 90% de uma forma global. Então, o grande passo é tentar chegar nesse nível, baseado na chegada desse paciente precocemente e na incorporação de tecnologia. Isso é o que vai fazer a diferença. Isso é o que falta para a gente, acesso, doutora. Informação e acesso. Mas não é uma indicação assim, chegou uma leucemia CAR-T. Não. Uhum. Então, as pessoas precisam tirar meio que esse conceito. O CAR-T é uma terapia inovadora, com ótimos resultados, para indicações precisas, principalmente de doenças refratárias ou recidivadas. Esse é um ponto, assim, que precisa ficar esclarecido. Entendi. Né? E esse CAR-T, ele é acessível? Não. É uma terapia extremamente cara, muito cara. Nem a saúde suplementar autoriza de forma sistemática. Então, quando a gente precisa realmente indicar o CAR-T-cell, eu digo que é uma via crucis, tá certo? E precisa do empenho de todos, da equipe, da família, do jurídico, certo? Para que esses pacientes tenham acesso à coleta dos seus linfócitos e ao preparo deles para receber o CAR-T. Então, assim, a gente ainda tem um caminho pela frente, mas que é possível. É trabalhoso, mas é possível. Quando bem indicado, ele precisa ser feito, tá certo? A gente não pode privar os pacientes de uma indicação porque o convênio ou porque o SUS realmente não estão autorizando a terapia. Então, a gente precisa correr atrás disso até para incorporá-la como tratamento não é autorizado, esqueci a palavra que eu ia dizer, padronizado. Uhum. Um tratamento já dentro instituído. Dentro do rol. Entendi, doutora. E assim como acontece na quimioterapia, ele também deixa o paciente debilitado ou não? Como é? Existem os efeitos colaterais, mas como é uma terapia mais direcionada, eles apresentam outras questões, sabe? Entendi. É diferente dos efeitos colaterais da quimioterapia. Entendi. E é considerado uma revolução na oncologia justamente por trazer esse combate mais direcionado e mais personalizado? Porque você modifica suas próprias células. Então, você modifica suas células para que elas façam a sua defesa. Então, é um tratamento direcionado. É isso que acontece. Ele vai direcionar a destruição da célula tumoral. É revolucionário. É revolucionário, doutora. E a senhora já bem falou que nem todo mundo tem indicação, né, para essa terapia.
também, ela não substitui a quimioterapia. Isso é um ponto importantíssimo. Importante, não é? Pode ser que daqui a Pode ser uns que anos use até a os gente... dois, né? Ao mesmo tempo. Normalmente o que se faz é a quimioterapia com a imuno e, diante da resposta inadequada pós-transplante ou até pré, fazer a indicação do CAR-T nesse contexto de uma avaliação global do paciente, né? Entendi. Mas ele não tira não exclui, a obrigatoriedade do tratamento convencional. Além do CAR-T, a gente teria alguma outra revolução assim? Existem algumas doenças que justamente elas apresentam algum alvo, eu digo que é um alvo passível de tratamento. Então, para isso, a gente normalmente faz o estudo genético. Em alguns tumores do sistema nervoso central, por exemplo, a gente faz o estudo genético do material do tumor. Uhum. E ali você identifica. E existem algumas drogas aquele é raro, tá certo? É bem raro, também é de difícil acesso. Não são todas as drogas, existem alguns trabalhos em aberto para fazer testes com algumas medicações direcionadas, mas assim, de fato, existe muita coisa sendo estudada. No adulto, a gente já tem mais assim, bem estabelecida a imunoterapia, a terapia-alvo. Né? Nas leucemias, a gente tem o blinatumomab, que é uma medicação usada como imunoterapia nas leucemias de células B. E ela já está sendo incorporada em alguns protocolos de quimioterapia como primeira linha, e não deixando ela só para uma recaída, por exemplo. A senhora repete o nome, doutora? Blinatumomab. Blinatumomab. Momab. Isso. Que é uma terapia que... Aqui já está regulamentada pelo SUS, inclusive. Os pacientes, as APACs já cobrem o blinatumomab em algumas indicações, principalmente nas recaídas. Como primeira linha, não. Mas na saúde suplementar, a gente já consegue pedir o blinatumomab para uso dentro das leucemias linfóides de células B. É uma medicação via oral? Não, é venosa. Também é venosa. 30 dias de infusão. Em complemento com a químio. Os dois juntos para... São fases diferentes. Tipo, ele não entra junto com a quimioterapia venosa. Primeiro vem a químio. De uma forma assim, grosseira. Faz a químio de indução e na consolidação a gente já pode colocar ele como um dos blocos de tratamento. Entendi. E vem surtindo o efeito de modo geral, doutora? Os trabalhos na recuperação dessas crianças. Os trabalhos já mostram as respostas e a gente já percebe, isso já é nítido nos efeitos colaterais imediatos, tá certo? Principalmente no que diz respeito à toxicidade medular, né? Porque a gente sabe que a quimioterapia, ela destrói as células do sangue, né? A maioria delas, porque são células que se replicam, então são pacientes que ficam vulneráveis a infecções. Por isso que, normalmente, o paciente oncológico, ele anda de máscara, né? O cabelo cai, porque as células também do cabelo são células que se replicam rápido. Então, tudo que se replica rápido é atingido pela quimioterapia. Quando você faz uma imunoterapia, uma terapia-alvo, ela vai atingir aquela célula. Então, minimiza esses efeitos. Entendi, doutora. E dentro do seu recorte, da sua área de atuação, né? No hospital, também na clínica, a gente consegue mensurar qual faixa etária seria mais atingida? Se é muito bebezinho, se é dos 6, 7 anos ou não? Isso aí depende mesmo de cada tipo de tumor. Cada tumor tem a sua predileção. Tem um comportamento, vamos dizer. Por exemplo, os tumores ósseos, eles atingem preferencialmente adolescentes e adultos jovens. O retinoblastoma, que é o tumor ocular mais frequente, bebezinho, sabe? Os tumores abdominais, como os tumores de rim, os tumores de Wilms. Aí é aquela faixa etária escolar, pré-escolar, entende? Então, cada tumor tem uma predileção. Não dá para dizer. Às vezes dificulta muito, desculpa, doutora, porque justamente às vezes é muito pequenininha, a criança não sabe nem expressar o que está sentindo, né? Até para a mãe entender um pouquinho, tá doendo onde? Ela às vezes nem verbaliza, né? Normalmente é a mãe ou o cuidador que sinaliza primeiro. É muito importante ouvir o cuidador, a mãe, quem fica com essa criança, porque a gente precisa valorizar isso.
né? Essa Porque escuta é importante, a escuta né? é muito importante, porque às vezes a mãe tem um olhar, doutora, não tá bem. Eu não sei dizer o que é, mas não tá bem. Talvez, eu não sei se é uma dorzinha, eu não sei se ela não tá me enxergando direito. Quando vai fazer cocô, então quando vai fazer xixi. Então, essas coisas a gente precisa dar ouvido. Porque são coisas que não acontecem no consultório, né, doutora? No dia a É dia, no né? dia a dia, você não vai ver naquele momento. Aquilo é Aham. um recorte, né? Quando você está atendendo a criança, é um recorte, simplesmente. É importante que Muito tem que importante. ser valorizada, né, essa A vivência, né, essa escuta. escuta, né, da É, família. E a gente, inclusive, tem um caso do Tiago Leifert, né, que é a filha sim, dele, e ele mesmo admite, entre aspas, uma certa negligência, porque eles nem tinham feito o teste do olhinho sim, da bebê, e perceberam através de uma fotografia que o olhinho dela sempre ficava meio esbranquiçado, é. acho que alguma coisa assim, a luz não refletia, né, doutora? É o reflexo do olho do gato. É um Isso. sinal tardio já da doença. E realmente já foi tardio quando Isso. ele descobriu. E ele vem, inclusive, fazendo várias campanhas nacionais, É, né? Para alertar. É importante que os pais fiquem atentos. São tantos sinais que a gente tem que ficar é. atento, não é, Mas doutora? é também importante dizer que isso Que. não pode ser uma paranoia. Aham. Não pode. É isso, é buscar o conhecimento e o atendimento. É muito importante buscar isso, né? Até para você se sentir mais seguro diante De de descartar qualquer as descartar. possibilidades, né? É muito importante botar o câncer como diagnóstico diferencial. É dessa forma que a gente diagnostica ou afasta. Não precisa ficar. É lógico, ninguém quer ter um diagnóstico de câncer, nem o médico. O médico que está atendendo, ele tem medo também de ter esse diagnóstico, né? Mas ele precisa pensar nesse diagnóstico. Ele existe. É raro, mas ele existe. E é o que mais mata a criança por doença. E esse medo não pode ser justamente o que vai afastar um pai ou a mãe da Isso. investigação, né? Porque às vezes as- internamente você quer não é negligenciar, É mas negar mesmo. negar. Não. É isso, É, mas não deve ser. Deve ser isso, isso. menos essa possibilidade. E quanto mais protela, se realmente for, É, você está adiando, né, a chance de uma recuperação mais rápida, né? De exatamente. uma pesquisa de possibilidades ali mais acessíveis para aquele tratamento dar certo, da busca dos profissionais, vai adiando mesmo, Isso. né, doutora? As chances e o tempo, Exatamente. não, a doença não espera, Não espera, ela é rápida. ela é rápida. E aí, falando em pai, mãe, em criança, como é também esse atendimento psicológico? Tem que ter uma base psicológica, não é, doutora? Assim, de suporte para essa família, né? Porque é um tipo de doença que todo mundo vai junto, não é? Todo mundo embarca junto, não é o paciente sozinho. Tem coisas que a gente leva só, mas o câncer, de uma forma geral, ela mobiliza todo aquele seio familiar. Em se tratando de criança, então, acredito que isso deve acontecer numa proporção maior. E como é esse trabalho psicológico também, doutora? Normalmente, quem trabalha com oncologia não trabalha só. Existe toda uma equipe multidisciplinar. A multidisciplinaridade dentro da oncologia é fundamental. E o que é isso? Além da equipe de enfermagem, que lida diretamente com a assistência, junto com a equipe médica, os psicólogos, os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais e o serviço social. Tudo isso para garantir uma integralidade da assistência. A doença oncológica ela é comovente e adoece não só a criança, adoece toda a família. Eu costumo dizer que ou ela une ou ela dizima. Então a gente percebe que algumas famílias se fortalecem na dor do diagnóstico e outras se destroem na dor do diagnóstico. Então, o psicólogo, ele tem um papel protagonista, inclusive, assim, dentro da assistência ao paciente oncológico, né? Porque é ele que vai decifrar aquele sentimento e ensinar o enfrentamento daquele momento que está passando. As crianças tiram muito, muito bem, assim, saem de letra nesse quesito. Parece que nem está acontecendo com elas, né? Os adolescentes um pouco mais sensíveis, porque tem uma percepção e entendimento melhor da doença, do risco, né? Então, tudo isso é levado em consideração quando a gente
em equipe faz essa abordagem. É muito importante o acolhimento, quando esse paciente chega, fazer o acolhimento de toda a família. Trazer todo mundo para perto do diagnóstico, para perto do profissional. E explicar o impacto do compromisso dessa família com o tratamento. Isso faz muita diferença. E uma coisa importante que eu sempre falo é a espiritualidade, independente da sua religião. Se apegue com o divino, porque nós estamos aqui iguais. Nós somos iguais. O que diferencia é que a gente estudou para tratar o câncer, mas somos limitados, né? Somos seres humanos. Então, a espiritualidade, a crença, a fé, isso faz muita diferença na condução do tratamento, no desfecho. No desfecho, seja ele qual for. No enfrentamento do desfecho. Então, assim, a equipe multidisciplinar tem um papel fundamental. Não existe oncologia sem a multidisciplinaridade e a espiritualidade englobando tudo isso. E as crianças entendem. A conversa é muito franca, sem muito floreio. Vai lá, preto no branco, diz o que é, não esconde. Mas sem muito requinte de crueldade. A gente não precisa ser tão fidedigno com a criança. A gente precisa ser com a família, tá? A família precisa estar ciente do passo a passo e dos possíveis desfechos, das complicações, tudo isso. Tem que ser, a honestidade tem que existir, porque às vezes a gente não tem uma solução, mas a informação deixa essa família segura em seguir o caminho, independente do que vai acontecer. É preciso ser honesto com as famílias, dizer o que é, como pode, o que não pode, enfim, esse tipo de coisa. Eu não abro mão disso. E a equipe multidisciplinar ajuda muito a gente nisso, assim, nessa condução. É importante. E é importante também que, além do psicólogo, o próprio profissional médico seja também humano, né? Sensível. E a gente percebe muito na nossa conversa aqui que a doutora é assim, muito humana. E eu imagino como devam ser as suas consultas, os seus acolhimentos. Como eu disse, eu acho que é uma missão, né, doutora? Deus capacita os escolhidos, né? Não escolhe os capacitados. E eu acredito, pela sua fala, que tem sido assim na sua trajetória. Eu me emocionei só de ouvir, né, toda essa forma de acolhida da família, porque a gente vai imaginando a cena, uma família chegando, recebendo o diagnóstico, sendo aparada, tendo essa conversa franca, mas não dura, não cruel, né, transparente, mas com sensibilidade. E eu acho que passa um filme também na sua cabeça, né, doutora? Desse dia a dia. Na verdade, eu sou dura, viu? Às vezes eu digo que eu sou uma mãe mesmo, porque doutora Vera uma vez me disse que eu era um pouco general, e eu fiquei pensando, eu disse, poxa, será? Mas eu nunca perdi, e eu sempre fui realmente muito sensível à causa, sabe? Eu acho que tem que ter empatia. Limite é prova de amor, na minha opinião. Então, do mesmo jeito que a gente bota limite nos nossos filhos, a gente também pode fazer isso com as famílias, com as crianças, mas tudo com muito cuidado e com amor. Então, essa consciência eu tenho tranquila em relação a isso. Eu realmente me sinto muito à vontade. Eles acabam sendo parte da minha vida, né? Eu entendo que a minha dor não é a dor deles. Até porque eu preciso separar um pouco isso. Mas eu sou empática à dor deles. É muito devastador receber um diagnóstico de câncer, tá certo? Não é fácil. Eu vivo dizendo, a gente fica inseguro quando o filho da gente tem uma gripe, né? Tem uma besteirinha, já mexe. Imagine você ter um diagnóstico de uma doença potencialmente fatal. Então, assim, no mínimo, a nossa obrigação como profissional, o acolhimento e trazer para esse paciente a segurança, porque a vida do filho dele está ali na sua mão. Que você puder trazer realmente de possibilidades, esse compromisso com o tratamento. O compromisso não é com a cura, porque muitas vezes ela não vai acontecer, mas o compromisso com a qualidade do tratamento, com a qualidade da assistência, do acolhimento, as instalações, tudo isso tem que ser pensado. E é uma coisa natural, vai acontecendo.
quando você vai trabalhando nessa linha, é natural. E as pessoas que estão... Eu digo, eu não faço nada sozinha. Tenho uma equipe espetacular. Minha equipe é maravilhosa. Minha equipe são minhas amigas, sabe? As oncologistas que trabalham comigo. São minhas amigas. Nosso ambiente é um ambiente de... É um ambiente... Eu vou dizer, harmonia. de harmonia. Mesmo com todas as diferenças que temos entre si. Mas a gente tem um objetivo maior, que é o bem-estar do paciente e da família. Então, isso precisa ser o ponto principal. A gente pode dizer que hoje em dia as chances de cura são maiores? São, com certeza. A gente, em todos os sentidos, certo? Há 30 anos, 40 anos atrás, as taxas de cura eram muito baixas, não chegavam a 30%, não, tá certo? Hoje em dia, no Brasil, a gente chega a 50%, a 60%. De taxa de cura, certo? O que é que a gente quer? Chegar igualzinho como os países de primeiro mundo. E o que é que está sendo feito para isso? Mobilização da oncologia pediátrica, de uma forma geral, através das alianças, e as alianças fazem essa capacitação. E esse despertar também dos pais, né, de conscientizar para que eles fiquem atentos e não se contentem com aquele diagnóstico, Isso. Se desconfiarem que existe algo mais ali, não é, doutora? Não... Isso faz parte, essa educação faz parte dessa mobilização. A educação não diz respeito só às equipes. Isso. Ela engloba tudo. Quanto mais informação... Quanto mais informação, melhor. Então, poder estar falando disso aqui de uma forma direcionada para a população de uma forma geral e não para a comunidade médica, porque falar para o médico, para falar para o oncologista, ele fala, qualquer oncologista fala o que eu estou falando aqui, entendeu? Então, assim, a gente tem que mobilizar quem realmente precisa estar atento, que são os cuidadores que eu falo de uma forma geral, são os pais, avós, professores, cuidadores de creches. Muitas vezes eles são as pessoas que identificam, tá certo? E as equipes que vão atender primeiramente aquela criança, porque essa criança não vai chegar direto para um oncologista. Ela vai chegar primeiro para um clínico, para um pediatra. São essas pessoas que precisam ter essa ciência e deixar um caminho fácil para que eles possam encaminhar para o centro de excelência. Para isso, existe um trabalho de fortalecimento da regulação de leitos. Nós estamos trabalhando arduamente, nós todos serviços de oncologia de oncologia pediátrica de Pernambuco, junto com a Secretaria de Saúde, Instituto Desiderato, montando um fluxo de regulação de leito para que esse paciente que tenha a suspeita chegue o mais rápido possível. E são caminhos que são construídos ponto a ponto. Não é da noite para o dia, mas precisa ser começado, precisa ser feito. E esse caminho nós estamos percorrendo, na tentativa realmente de estabelecer um bom fluxo de encaminhamento. Doutora, e se eu quiser levar o meu filho para se consultar com a doutora, onde é que eu encontro? Se tiver uma suspeita, né? Queira tirar uma dúvida em relação, eliminar essa hipótese, ou de repente achar uma pessoa que acolhe e faça um tratamento mais assertivo e encontrar na doutora essa pessoa, né? Na doutora Laurice. Onde é que a gente lhe encontra? Para ficar mais fácil olhar ali para aquela câmera, para dizer bem para o pessoal. Bom, existem dois públicos, né? O público que tem a saúde suplementar e o público que utiliza o Sistema Único de Saúde. No Sistema Único de Saúde, nós atendemos no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Normalmente, os pacientes com suspeitas, eles precisam vir encaminhados, tá certo? Porque a livre demanda não é adequada. Muitas vezes é um sintoma que pode ser resolvido mesmo pelo pediatra, mas o encaminhamento desses pacientes precisam passar pelo pediatra geral, é uma triagem. Então, no Hospital Oswaldo Cruz, no Centro de Oncohematologia Pediátrica, que fica dentro da universidade, certo? E na saúde suplementar, eu trabalho no Hospital Português, dentro da Clínica Rio, que funciona no edifício João de Deus, no 7º andar. É um centro de oncologia pediátrica. Um centro de oncologia que tem a oncologia pediátrica como uma das especialidades. E nas redes sociais, doutora? A gente consegue lhe encontrar também? Consegue, mas assim, eu não sou uma pessoa das redes. Não é muito de perguntou, responde rápido. Não, né? eu até respondo, mas assim, eu tenho um Instagram profissional, que é a doutora Laurice Siqueira, e eu não alimento muito ele não com informações, porque eu acho que isso demanda trabalho e a gente precisa realmente... Era um Instagram que eu utilizava como informação, como eu estou dando aqui agora. E Mas isso, lá tem seus contatos, né, doutora? inclusive o meu contato pessoal.
Meu contato Olha pessoal, só. ele é... Muitos pacientes que chegam na clínica ou no SUS, chegam através de uma mensagem de WhatsApp. Eu sou ótima de WhatsApp. Se mandar, eu respondo na mesma hora. Olha, recado dado, viu? Recado dado, tá lá. Meu contato está lá. Eu sou prova disso, porque Na minha eu rede entrei em social. contato através do Instagram, tava lá o número dela, apertei, a gente já marcou, já deixou tudo Exatamente. combinado. Sou ótima de WhatsApp. Ótimo. Olha aí. Ó, doutora, eu queria muito, de todo coração, agradecer a sua participação aqui conosco. É um assunto tão sensível, né? Tão delicado, mas que foi tão leve da gente que tratar, bom. que foi com tanta leveza, tanto esclarecimento, tirando também tantos mitos, né? E mostrando também a importância de não fugir desse assunto, por mais que doa, por mais que, como mães, né, pais, a gente não queira falar, mas é necessário, como a gente bateu na tecla aqui, a informação, a educação, ela salva vidas. E quanto mais informações, boas informações, né, nós tivermos, mais facilmente a gente vai lidar com aquilo e procurar também uma solução, né, doutora? Sim. Então, olha, do fundo do coração, foi muito bom ter uma piauiense pernambucana aqui com a gente, viu? Chega a cada mãozinha. Agradeço muito, foi muito boa a conversa também. Foi maravilhosa. Foi ótimo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. De coração.